A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Divino Espírito Santo de Deus. Pois graças a Deus já nos deu a vitória, foi por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela infinita misericórdia e compaixão do Senhor, eu estou aqui nessa data de hoje vos dirigindo a palavra. Sabemos que a Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, que no instante aparece e que no instante desvanece. Pois os irmãos sabem que eu passei dia 8 pelo procedimento cirúrgico do mês que se passou. E nós sabemos que muita coisa pode acontecer e até mesmo a pessoa chegar a óbito. Mas prove a Deus ter me concedido a oportunidade de vida e aqui eu estou. Antes, meus irmãos, de operar, comuniquei aos irmãos que eu iria operar dia 8, comuniquei aos irmãos. E na primeira cirurgia qual eu fiz também, que foi um transplante de córnea, eu acredito também que eu comuniquei aos irmãos. Não estou muito lembrado, mas eu acredito que também eu comuniquei aos irmãos. E agora, sendo mais uma operação, eu estou aqui para comunicar aos irmãos mais uma vez e pedir aos irmãos para que me cubram de oração. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. E saiba que eu não estou, no caso, só esperando as pessoas se esforçarem, esperando só os irmãos se esforçarem e fazer alguma coisa. O primeiro a fazer a parte dele, conforme sou eu que estou inserido nessa situação, sou eu. Eu sou o primeiro que tenho feito a minha parte e vou continuar fazendo, orando, obedecendo a Deus, a sua palavra e fazendo alguns jejuns pela misericórdia de Deus e também pedindo aos irmãos para que venham estar orando, me cobrindo de oração. Pois a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Enquanto Pedro se encontrava preso na prisão, a Bíblia diz que a igreja orava fervorosamente. A igreja orava sem cessar. Até que Deus ele enviou um anjo do céu para soltar Pedro da prisão. Então sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, que a sua oração em Cristo Jesus, recebendo a intercessão do Espírito, ela é poderosa. A nossa oração sem a intercessão do Espírito Santo, a nossa oração sem a intercessão do Senhor Jesus, ela não surte efeito algum. Mas a nossa oração tendo a intercessão do Espírito Santo que está na terra e tendo a intercessão de Cristo que está sentado à direita do Pai, ela é muito poderosa. Meus queridos irmãos, se atendo ao assunto, operei. Foi uma mini cirurgia, conforme falei para os irmãos. E todo momento ali ligado com Deus, buscando a Deus. Até na hora da operação, estava ali ligado com Deus. Ocorreu algumas questões indesejáveis. E é dolorido, né, você operar. Não vou assim detalhar, mas de fato é dolorido, você sente dor. E nesse dia aconteceu, meus irmãos, que eu ali na ligação com Deus, que eu ali buscando a Deus, até na hora que eu já estava ali na maca,
estava ali pedindo a Deus para que ele viesse entrar com o seu agir, com a sua providência, não viesse deixar os médicos errar em alguma coisa, às vezes até mesmo por falta de atenção. Mas aconteceu que nesse dia eu estava na maca e o anestesista, ele estava ali colocando aquela questão na minha veia, e aconteceu que o doutor, ele acabou me puxando, o doutor que ia me operar, ele acabou me puxando antes do anestesista acabar o seu trabalho. Ele não esperou o anestesista acabar o seu trabalho, e acabou que ele acabou ali me movimentando ali, acabou estourando minha veia, e acabou que eu perdi bastante sangue, pois eu senti. Mas a cirurgia, ela foi feita, que é um pequeno corte, né? Um pequeno corte, meus irmãos, é no sentido que eu estou falando que é um pequeno corte comparado com o transplante de córnea. Porque um transplante de córnea, no caso do meu, eu levei 16 pontos. Então, nesse pequeno corte, a qual foi feito acima do meu olho, que é acima da córnea, na parte branca, eu perguntei ao doutor, ele falou que eu levei uns 3 ou 4 pontos, né? Parece que foi 2 internos e 2 externos. Fica para 2 ou para 3. E eu ainda tenho 9 pontos ainda do transplante de córnea. Aí se for 4 mesmo, com mais 9, vai dar 9, 10, 11, 12, 13. Vai totalizar 13. Então, meus queridos irmãos, fui operado. No mesmo dia, vim para casa com tampão. Você vem com tampão. Devido na primeira cirurgia que eu fiz, que foi um transplante de córnea, eu peguei o metrô e eu desmaiei, porque nesse dia ninguém me cedeu lugar, mesmo estando com um tampão enorme no rosto, ninguém me cedeu lugar. Você fica 5h30 ali, porque não é chegar lá já é operado. Você já fica 8 horas sem comer, você abre o jejum meia-noite. Aí você chega no hospital às 7 e pouco, um pouco mais cedo, mas você já não é atendido de imediato, então vai rendendo mais algumas horas. Aí você ainda tem perda de sangue, aquela questão toda, então você fica fraquíssimo. Então, conforme da primeira vez eu quase desmaiei dentro do metrô, tiveram que me tirar as pressas, tava lotadíssimo, tava que nem uma lata de sardinha. Então eu aprendi que não tem como, nem de metrô, nem de ônibus, uma pessoa pode acabar me machucando, às vezes sem querer, sem querer. Então a gente veio para casa de Uber no mesmo dia, com tampão, e no dia da revisão, que é o dia, que é no outro dia, aí acontece que eu pedi o meu primo, que tem carro, para nos levar, que ele trabalha de tarde, ele nos levou lá, e a doutora tirou o tampão. Aí nessa da questão da doutora tirar o tampão, ela viu minhas vistas e ela mediu a pressão das minhas vistas, porque eu tô lidando com glaucoma, que no caso eu estava com a pressão muito elevada, e isso se resulta em cegueira. O glaucoma, ele leva a cegueira, e como eu falei, é irreversível. Para a medicina é irreversível. Perdeu, não tem como recuperar mais, não tem tratamento. E aí, meus irmãos, no segundo dia que eu retornei, a doutora tirou o tampão, mediu a pressão, estava 12. Abaixou bastante, foi bem sucedido. De 24 desceu para 12. Ela passou alguns colírios e começou a ser aplicado dentro de casa. E aí, retornando lá algumas vezes, aconteceu que teve um dia, acredito que ou foi na mesma semana ou na semana seguinte, aconteceu que ela foi lá, viu meus olhos, aquela questão toda,
Mas quando ela foi medir a pressão estava muito elevada, estava alta de novo. Aí eles falaram que teriam que dar agulhamento. Eu nunca ouvi falar disso. Então a gente vai ter que fazer agulhamento, vai ter que dar agulhamento. Aí, meus irmãos, o doutor falou, teria como a gente fazer aqui, mas vai ficar muito desconfortável para ele, tem que ser na mesa de cirurgia. E não tinha como fazer no mesmo dia, porque tinha muitas pessoas para operar naquele dia. Então, meus irmãos, aconteceu que o médico falou para mim, tem como fazer então, tem como vocês virem amanhã? Aí falamos, tem. Aí tá bom, aí a gente foi no dia seguinte, aí eu tive que me internar de novo. Aí nessa questão de se internar de novo, aí eu fui para a mesa de cirurgia de novo. Foi rápido, mas foi mais dolorido, porque eu não levei, no caso, não tomei a anestesia. Eles colocaram o anestésico no meu olho, né? Colírio lá anestésico. E acredito que foi pegando uma agulha e foi fazendo um buraquinho que não era para ter fechado. O buraquinho não era para ter fechado. Eles foram abrindo o buraco que cicatrizou, porque o doutor falou. A questão, Felipe, é porque a questão da operação é porque ela poderia cicatrizar por fora, mas não cicatrizar por dentro. Aconteceu que ela cicatrizou por dentro. O colírio que nós passamos para você, o propósito dele já era esse, para não deixar cicatrizar por dentro, mas aconteceu que cicatrizou por dentro, então vai ter que levar agulhada. Aí no dia seguinte me internar, ir para a mesa de cirurgia e anestésico no olho, que não era ainda anestesia, né, a injeção. E ali começaram a furar ali com a agulha ali, lá ia ser o buraco, beleza. Aí acredito que teve que retornar também no outro dia. Quando retornou no outro dia, a situação ela se agravou mais ainda. A pressão de 24 foi para 30. Aí a doutora passou para mim 2 medicamentos. Um é Slocar e o outro é Diamox. Eu fui tomando o Slocar, o Diamox, eu estou tomando ainda. E aí aconteceu que eu fui lá, né, na doutora, e ela falou, de 24 abaixou para 18, mas ainda não abaixou da forma que eles queriam, tinha que abaixar muito mais. Ela foi e teve uma conversa comigo, minha esposa, falou que teriam que colocar agora um tubo, eles teriam que colocar tubo no meu olho para drenar um líquido, porque nós temos um líquido que esse líquido, segundo o linguajar do médico, esse líquido ele é escoado como se fosse um ralo, ele escoa, mas só que o meu olho não está escoando esse líquido. E aí acontece que tem que colocar esse cano para drenar esses caninhos aí. Os caninhos aí, ele sabe lá, para drenar esse líquido. E ela falou que me levou a ter glaucoma foi o transplante de córnea que eu fiz. E segundo o que eu estudei, 30% das pessoas que fazem o transplante de córnea desencadeiam o problema de glaucoma. Como foi uma vista que eu operei, nessa vista, depois do transplante de córnea, desencadeou o glaucoma. Na outra vista não tem glaucoma. Então realmente foi a questão do transplante. E aí, meus irmãos, foi marcado para dia 6 desse mês para me fazer uma nova cirurgia. Então, olha, foi feito o corte,
A mini cirurgia que eu comentei com vocês, do dia 8 foi feito, do mês passado, foi feito. Só que aí aconteceu que eu obtive êxito no começo, mas depois aconteceu que cicatrizou por dentro, não era para ter cicatrizado, aí deram o agulhamento, aí eu voltei para a mesa de cirurgia pela segunda vez. E aí aconteceu que mesmo dando agulhada não deu jeito, a pressão ela elevou mais ainda, ficou mais elevada. E aí aconteceu que a doutora passou os medicamentos Locar e o Diamox. E aí também não deu aquele resultado a qual eles desejavam. E a doutora falou, mais inviável para mim é colocar os tubos. E falar que é melhor para pessoas que fizeram o transplante de córnea, para colocar esses tubinhos aí para drenar esse líquido, meus irmãos. Dia 6 agora, eu vou passar por mais uma cirurgia. Dia 6 agora eu vou passar por mais uma cirurgia. Peço aos irmãos que me ajudem em oração, me cubra aí em Cristo Jesus em oração. Já antecipei os meus jejuns, já antecipei os meus propósitos com Deus. Já me antecipei antes, mesmo tomando um medicamento fortíssimo, mas me esforcei, jejuei, busquei a Deus. Estou fazendo uma campanha que eu iniciei também dia 1º até o dia 6, em prol de uma cirurgia bem sucedida. Então você que puder jejuar pela minha vida, você que puder orar pela minha vida, o céu que vai recompensar vocês, meus irmãos. O céu que vai poder recompensar vocês. Então, meus queridos irmãos, foi tudo isso aí que aconteceu. Possa ser que eu não me recorde de algumas coisas, não estou lembrando agora, mas enfim, o que havia extrema necessidade de ser falado foi falado. Pronto, lembrei algo. As fotos da cirurgia no meu olho tá no celular da minha esposa. Ela tá no trabalho dela. Quando ela chegar, eu vou colocar aqui no canal para vocês verem como ficou o meu olho, onde foi feito o corte. Vou deixar aí para vocês verem. Porque sempre, como eu falei, meus irmãos, é tudo com transparência, é tudo cristalino. Não há mentira, não há inverdade. A gente pode se embaralhar em algumas palavras que a gente fala, errar em alguma palavra que a gente fala, mas isso não significa que a gente está mentindo. Não, jamais. Sempre pela verdade. E essa mini cirurgia que eu fiz, a doutora falou para mim que era 1 ano, meus irmãos, 1 ano de recuperação. 1 ano. Então eu acredito que agora vai fazer outra cirurgia, então vai começar tudo do zero. É tipo, vai mexer no olho de novo, então vai começar tudo do zero. Olha quantas vezes, meus irmãos, se resulta de mexer no meu olho. 4 vezes. Olha só, a primeira que eu fiz o transplante de córnea, mesa de cirurgia. A segunda foi esse corte que foi feito, como que eu falei para vocês. A terceira, o agulhamento, fui para a mesa de cirurgia. E essa do dia 6 agora, 4 vezes, o Felipe indo para a mesa de cirurgia. Portanto que eu chego nesse hospital da Tijuca, algumas enfermeiras lá já até me conhecem. Felipe, de novo aqui, tal, porque já identificou meu rosto de tantas vezes que eu passei. Mas o que mais importa, meus irmãos, é nós estamos com a nossa vida certinha diante de Deus. É estamos com a nossa vida no altar. É estamos com o nosso coração puro diante de Deus. Porque sabemos que para morrer basta estar vivo, essa é a realidade.
Nem sempre Deus avisa para todos como vai morrer, quando vai morrer. Não, a pessoa está viva, daqui a pouco não está mais entre nós. Nosso pastor partiu. Nosso pastor morreu, meus irmãos. Dia 19 desse mês, sábado. Nosso pastor morreu. Foi um choque muito forte para nós. Chorei bastante. E por conta disso, né, sangrou um pouco as minhas vistas, porque a região a qual foi cortada ali sai sangue. Na córnea não sai sangue não. Onde eu fiz o transplante não sai sangue algum. Mas naquela parte branca que fica acima da córnea, quando você coloca o olho para baixo, a parte preta do olho, você bota ela para baixo. Aí não fica aquela parte branca de cima. Eu falei que foi ali que foi o corte, ali que foi feita a cirurgia. Então ali aquela parte ali já sai sangue. Aí eu acabou comprimindo e saiu sangue. Não só na cirurgia, mas também na questão de chorar pelo pastor. Então estou falando para os irmãos, a gente está com a nossa vida no altar diante do Senhor. Então, meus irmãos, obrigado por tudo aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E falei para vocês que ia ficar uns 3 meses, 4 meses. Devido a ser pouco ponto, né, que eu levei, não que eu estou recuperado assim, né? Tô com a visão embaçada, né? Devido tanto mexer nas minhas vistas, dolorido também. Mas enfim, consegui aqui gravar esse conteúdo aqui para comunicar a vocês. E a partir do dia 6 já não tem como pelo período de tempo se comunicar, porque eu não sei quantos pontos eu vou levar, não sei a profundidade dessa cirurgia não. Mas acredito que ela é mais profunda porque vai ter que colocar cano, né? Acredito. Mas está na mão de Deus. Deus abençoe a vida de todos. Quem vos despede é o vosso irmão Felipe Trigueiro. Deus abençoe, meus irmãos.